Pessoal, e com a saída aí da presidência da Câmara dos Deputados, Arthur Lira acabou aí falando tudo o que queria, acabou soltando uma bomba envolvendo o presidente Lula e também falou aí sobre Jair Bolsonaro, sobre as eleições de 2026. Ele acabou falando que já estava engasgado, o que enquanto ele era presidente não podia falar, o que ele media as palavras, mas agora que ele está ali fora da presidência da Câmara, com a eleição aí de Hugo Mota, ele rasgou o verbo e ele falou tudo, pessoal, e isso você não vai ver nas grandes redes de televisão, isso você não vai ver nos grandes canais, por isso eu já te peço aí que se inscreva no canal e veja agora essa bomba que Arthur Lira acabou soltando, e eu já te pergunto, você concorda com o que disse Arthur Lira? Deixa a sua opinião aqui pra gente nos comentários. Agora, quem tá hablando, como se fala, né, ô Josias, é Arthur Lira, que tá de saída da presidência e já tá dando seus sinais, prestes a deixar o comando da Câmara depois de 4 anos. Ele concedeu algumas entrevistas à imprensa nos últimos dias, falou que só uma reforma ministerial não vai salvar o governo, fazendo coro aí às críticas que a gente vem acompanhando do centrão e da direita em relação ao governo Lula e até mesmo dos partidos aliados. Arthur Lira diz que existem partidos que estão menos representados e dão mais votos e que o governo tem que ajustar isso, se entender que é a maneira de conseguir apoios. Deve haver arrumação de baixo para cima. Só em cima não vai salvar, não vai resolver. E ainda nessas conversas, nessas entrevistas, Lira diz que há um desencontro do governo com o próprio governo em algumas áreas. Falou que está faltando sintonia no governo Lula. E ele foi questionado ali se ele aceitaria algum ministério, o Ministério da Agricultura, como alguns estão falando. Ele disse, Arthur Lira disse que não tem respostas para algo que nunca foi conversado. Então, meio que desconversou. Mas falou também aí sobre o futuro político, falou sobre Bolsonaro. Ele falou, olha, hoje nós temos Lula e Bolsonaro como únicos candidatos da esquerda e da direita. É assim que eu vejo. Bolsonaro está tão inelegível quanto Lula esteve preso em 2018. A nossa Constituição traz brechas, a decisão de apoiar um ou outro precisa ser muito amadurecida. Como é que você entende aí esse recado do Arthur Lira, Josias? O Lula virou saco de pancada, né? Agora entrou na fila o Arthur Lira. Véspera de deixar o trono, aí vem o soberano da Câmara e concede 2 entrevistas. Numa, ele falou para o Globo, e aí ele ressuscita um cadáver político. Hoje temos o Lula e o Bolsonaro como únicos candidatos de esquerda e da direita. Para ele, o Bolsonaro tá no jogo. Bolsonaro está tão inelegível quanto o Lula estava preso em 2018. Então, o Arthur Lira, a qualquer momento, para ele, o Bolsonaro pode se credenciar para disputar a eleição presidencial. E na conversa com o jornal Valor Econômico, ele tratou o projeto Lula 2026 como um Titanic. Está na rota do iceberg. Ninguém embarca em um navio se sabe que ele vai naufragar. Então, o Arthur Lira ele tá se referindo ao governo Lula como um governo em fase terminal. Ele diz que o Lula 3 está chegando à metade do mandato, à metade final do mandato, fraco, muito fraco, fraquíssimo. Aí ele fala, muito interessante a frase do Arthur Lira, o governo não aguentou um tapa do Nicolas Ferreira. Feria aquele nocaute que o Palácio do Planalto levou no caso do Pix. E o Congresso, na visão do Arthur Lira, vitaminado pelas emendas, ele assumiu o protagonismo. Aí o Arthur Lira vai ao ponto, ele diz, quem decide para onde vai o dinheiro, decide o poder. Então nós temos agora o Supremo e a Polícia Federal vasculhando o porão das emendas. E o Arthur Lira, desde logo, ele já ergue a lança. Ele falou, tudo que o Brasil não precisa é uma crise institucional. É como se ele dissesse, alto lá, deixe as emendas em paz, né? Ele não convive bem com a ideia de investigação. E aí o Lira aconselha o Lula a fazer uma reforma ampla. Ele precisa reformar o Ministério do primeiro andar à cobertura, segundo ele. E ele está sendo tratado, inclusive nas 2 entrevistas, assim ele foi tratado como se estivesse com um pé na pasta do Ministério da Agricultura ali, com um pé na agricultura. Ele faz doce,
eu não falo sobre conjecturas, como quem diz, olha, estou aguardando o convite. Então, se você considera as declarações do Lira, se leva todas ao pé da letra, fica entendido que ele se sente à vontade para integrar, para se inserir na esplanada, sem se comprometer com o projeto do Lula. Ele quer virar ministro, mas não está interessado em atender a demanda do Lula de colocar o partido dele, o PP, que aliás é presidido por um ex-ministro do Bolsonaro, o Ciro Nogueira, que trata o governo Lula como um desgoverno. Ele diz, olha, uma base de apoio para governar é diferente de uma base de apoio eleitoral. Então, o Arthur Lira se desvencilha do projeto eleitoral do Lula. Então, qualquer um pode acusar o Arthur Lira de muita coisa, mas de falta de sinceridade ele não pode ser acusado. Ele ainda nem subiu a bordo da esplanada e ele já está anunciando que vai desembarcar em 2026. E muitos podem dizer, isso é deslealdade, e o Lira já se antecipa. Ele faz uma cara, Fabiola, ele faz uma pose de navio que se prepara para abandonar os ratos. Como se ele considerasse que o governo não merece uma palavra de defesa. Então, realmente, ele está fazendo pose de navio que se prepara para abandonar os ratos. Então, ele quer virar ministro, mas já põe já avisa que vai desembarcar. Então, realmente Agora, a despeito de tudo isso aqui, o que mostra o quadro, o ponto a que chegamos, o governo discute, de fato, a sério, a hipótese de transformar o Arthur Lira em ministro de Estado. Isso está sendo debatido a sério no Palácio do Planalto. Ministro da Agricultura. Era para a saúde, aí achou-se que seria demais. Agora se discute a hipótese de acomodar o Arthur Lira no Ministério da Agricultura. Então, chegamos a esse ponto, né? Chegamos a esse ponto. Agora, quem se espantou com as palavras ditas nos últimos dias pelo Gilberto Kassab, pelo Marcos Pereira, que é o presidente lá do Republicanos, agora, com essas palavras aqui do Arthur Lira, fica claro mesmo que criou-se no Brasil um tipo muito curioso, inusitado de governismo. É o governismo oposicionista. O sujeito é governista, quer entrar no governo, briga, rala para entrar no governo, para aumentar o seu acesso aos cofres, e ao mesmo tempo faz oposição, bate no presidente, trata o Lula como saco de pancadas. Então o Lula chegou a esse ponto, chegamos nós todos a esse ponto, Fabiola. Davi Alcolumbre mal assumiu a presidência do Senado ontem, nem esquentou a cadeira ainda e já deu 2 declarações bombásticas. Dá uma olhadinha na primeira delas aqui, mostrando que ele começou com o pé esquerdo, ou talvez com o pé na esquerda. Olha o que ele falou aqui. Nenhum senador tem o direito de atrapalhar a agenda do governo. Gente, que ele é governista, que ele ia trabalhar lado a lado com o Lula, com a STF, ele já sabia. Mas ele já começar, logo depois da eleição, dando uma declaração desse tipo, isso me assustou bastante. Me mostrou que ele não tem vergonha de assumir a agenda lulista. Olha aí, o novo presidente do Senado fala em trabalhar lado a lado com o governo. Ele afirmou nesse sábado que a gestão dele irá respeitar e ajudar o governo federal em relação às pautas do Congresso Nacional. Essa é a primeira declaração bombástica que eu quero mostrar para vocês. Eu vou mostrar em seguida a segunda, mas entre as duas, deixa eu te mostrar antes disso o que pensam os presidentes novos do Congresso Nacional em uma série de matérias. Saiu essa notícia aqui do Globo dizendo: de anistia ao PL das redes sociais, o que pensam aí o Alcolumbre e o Hugo Mota sobre 10 temas sensíveis? O que você acha? Vamos lá, vamos passar aqui alguns dos temas. Eu selecionei alguns, não todos, para vocês verem. 8 de janeiro. O que disse Hugo Mota? Tivemos um episódio triste, mas também não podemos permitir que injustiças sejam cometidas, como pessoas que têm levado condenações acima daquilo que seria justo. O que eu quero que vocês observem nessas declarações? Os dois são muito sabonete. Não é à toa que eles conseguiram ser eleitos aí, claro que por uma série de interesses, mas conseguiram ser eleitos com apoio da direita, da esquerda. Eles são bem sabonetes. Isso me mostra que, na verdade, lá no frigir dos ovos, eles vão tomar a decisão pauta a pauta, de acordo com os interesses do momento, de acordo com aquilo que beneficia eles, os aliados no momento, de acordo com as conveniências. Então olha aí, ele coloca um pé em cada canoa em relação à anistia. Isso me indica que é uma sinalização, mas, como a gente já mostrou aqui em outros vídeos, ele não deve avançar e pautar a anistia. E tem a declaração ainda bombástica do Alcolumbre que eu vou mostrar para você sobre isso. Olha o que o Alcolumbre disse: acompanhei aquilo, um absurdo, repudiei veementemente, falando do 8 de janeiro. No caso dele aqui, sem uma sinalização mais favorável à anistia, tá?
Emendas, o que eles pensam de emenda? Gente, emenda parlamentar é uma fatia do orçamento da União que é gerenciada pelo Congresso Nacional. Os deputados indicam para onde vai o dinheiro, usando isso para conseguir apoio dos prefeitos, apoio de vereadores, apoios de cidades e para conseguir voto. E é claro que eles iam lutar com unhas e dentes pelas emendas parlamentares, senão eles nem seriam eleitos presidente da Câmara e do Senado. Então, tanto aí Alcolumbre quanto o Mota deram declarações muito fortes aí defendendo as emendas parlamentares. Reforma tributária. Os dois são favoráveis à reforma tributária aprovada pelo Lula, que, como disse, não sou eu, Ricardo Amorim, grande economista, vai aumentar aí a carga tributária dos serviços enormemente no nosso país. PL das redes sociais. Finge a surpresa, os dois sinalizam favoravelmente ao PL das redes sociais. Olha aqui o que disse o Mota. Rotularam o projeto de uma forma que inviabilizou o ambiente político da sua votação. Ele lamentando que não avançou, que não foi aprovado esse projeto da censura. Existe uma cobrança, principalmente dos partidos mais à esquerda, de que esse tema seja uma prioridade. E Alcolumbre, ele é favorável à regulamentação das plataformas e afirmou que é preciso colocar um fim no caos provocado pelas fake news, quando a gente sabe que esse discurso todo só encobre o que eles realmente querem, que é a censura. Ninguém será censurado, porém todos serão responsabilizados pelas mentiras que propagarem. O que a gente vê hoje é uma atuação seletiva nessa área. Correm atrás para perseguir a direita, como eu vou mostrar para vocês na aula que eu vou dar na terça-feira, a aula magna, já vou falar para você dela, mas eles deixam a esquerda falar o que quer. Vamos para o marco temporal. Marco temporal é uma pauta importante para o agro, só por isso que eu mantive aqui para comentar com vocês. Ambos votaram de uma forma favorável ao marco temporal, que basicamente ele restringe a área que pertence aos indígenas àquelas áreas ocupadas ou em disputas na época da promulgação da Constituição. Para ser um resumo muito apertado aqui, tá, gente? Grosso modo, foram favoráveis a uma pauta importante para o agro. Em relação a drogas e saída temporária, gente, nenhum deputado em sã consciência, a não ser que seja do PSOL, do PT, é contra a luta contra as drogas. Os dois aí foram claramente aí favoráveis a políticas públicas antidrogas, embora você vai ver aqui, ó, que o Hugo Mota, ele é sabonete nisso também. Ele nunca falou sobre isso, falou lá em 2011 ou 2012, e aí a reportagem pegou aqui e trouxe para o momento atual. Mas dificilmente eles se posicionariam contra o combate às drogas, isso seria um suicídio eleitoral para eles. Privatizações. Ambos atuaram favoravelmente à privatização da Eletrobras, mas daquele jeito sabonete, indicando que era um caso concreto, que eles iam votar naquele caso em favor e não sinalizando de modo mais geral serem favoráveis à privatização de modo amplo, tá? Relação com o governo. Como eu disse, ambos governistas. A gente sabe que um votou 80% com o governo, o Alcolumbre, e o outro, Mota, votou 90% com o governo, mais até do que o PSOL. E aqui você vê o Hugo Mota dizendo: não estamos compromissados em fazer oposição por oposição. E o Alcolumbre, você já viu as declarações bombásticas que acabei de mostrar, sinalizando o apoio aí irrestrito ao governo federal. Aliás, foi ele que indicou o Valdez Góes para o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, que é responsável por grande parte da destinação das emendas parlamentares. Além de tudo isso, ele tem sido uma ponte de diálogo entre os senadores e o próprio governo Lula. É um braço do governo Lula no Congresso. Relação com o Supremo. Hugo Mota tentará buscar distensionar. Gente, como que vai distensionar sem enfriar o Supremo? Não tem como, vai baixar a cabeça pro Supremo, não tenho dúvida. Alcolumbre, você já sabe, a relação dele é uma das melhores possíveis, é amigo do Alexandre de Moraes. E é por aí, pessoal. Eu queria selecionar essas pautas, mostrar para vocês, e agora vamos para outra declaração bombástica do Alcolumbre, dada ontem, mal assumiu. Olha o que ele falou do projeto da anistia. Esse assunto, o projeto de anistia, não vai pacificar o país. Olha aqui. O senhor está o tempo todo dizendo que deve haver uma sintonia da pauta do Legislativo com a pauta das ruas. Eu senti falta nessa eleição, tanto aqui como na Câmara, já que foram candidaturas praticamente únicas, de um debate sobre visão de Brasil. Qual é a visão? E aqui só falava assim, anistia sem anistia, anistia sem anistia. Pessoalmente, eu acredito que isso não é uma pauta das ruas. Eu desafio qualquer um a tomar média em 10 botequins, se algum popular vai falar disso. O popular, como o senhor disse, está querendo falar de inflação de alimentos, segurança, que é um tema também que inexistiu nessa campanha, transporte, enfim, trabalho. A minha pergunta, o senhor vê a anistia como uma pauta das ruas ou uma pauta da polarização? Otávio, eu concordo integralmente com o que você falou. E eu falo isso todo dia, e toda hora e todo instante, que nós temos que nos dedicarmos à agenda que possa promover, vou repetir novamente, a pacificação do Brasil.
Gente, como pacificação do Brasil quando tem gente mofando na cadeia com penas absurdas, injustas, por crimes que não cometeram, crime de golpe de Estado, sem individualização das condutas, sem prova individualizada do que essas pessoas fizeram, é uma injustiça imensa. O que ele tá fazendo, basicamente, é dizer, eu vou lavo minhas mãos, eu não vou colocar as minhas mãos nesse vespeiro aí para promover justiça. É basicamente isso que ele tá dizendo. No final, até dessa declaração, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer, olha, é uma pauta da direita, mas não é uma pauta prioritária. Mais uma vez, como eu disse, sempre sabonete, sempre escorregando pra cá, pra lá, mas a gente sabe que eles não vão avançar essa pauta, que ele não compra, como eu já mostrei em outros vídeos pra vocês, que ele não compra essa briga com o Supremo Tribunal Federal. E diante dessa eleição do Alcolumbre e do Mota, com tudo que vocês estão vendo aí, gente, você deve estar enojado, indignado, frustrado como eu. Ontem eu fiz um vídeo sobre isso, não vou repetir o que eu disse, confere lá, trouxe uma palavra de ânimo, de esperança pra vocês, e em vez de eu falar agora, eu vou deixar pra vocês uma mensagem curta, menos de um minutinho, de alguém que me representa no Congresso Nacional sobre essa eleição, sobre a eleição aí do Alcolumbre, do Mota, se aplica para as duas, que é alguém que realmente me representa, que é o senador Eduardo Girão. Dá uma olhadinha aí no que ele disse ontem. Ao vivo. Para controlar, para calar o brasileiro. O PL da censura passou sob a presidência do candidato do continuismo. A gente precisa lembrar disso. Um espectro político da direita, dos conservadores desse país, não se sentem representados pelo que acabou de ouvir aqui da outra tribuna do candidato do continuismo. Aqui não é clube privado que um passa o bastão pro outro, faz acordões, vai tu para aquela comissão. Isso não deveria ser correto. Cargos. Nós viramos aqui um balcão de emendas há muito tempo. O Congresso cada vez mais com dinheiro, com chavos, troca de favores. Lá, ao vivo. Gente, é isso aí, é um absurdo, é isso mesmo. Os conservadores, as pessoas de bem, honestas, corretas, íntegras, não se sentem representadas pelas pessoas que foram eleitas. Agora eu quero dizer uma coisa pra vocês, finalizar dizendo que a nossa confiança tá em Deus. E ele nos diz em Isaías 41:10, não tenha medo, pois eu estou com você. Não fique assustado, pois eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, eu o ajudo e eu o protejo com a minha mão forte. 15 de janeiro, esse dia vai ficar na história. Um tsunami democrático, um tsunami de democracia, uma onda imensa de democracia, quase direta, lavou a alma do Brasil. Foi a demonstração mais clara da ágora digital. É como se 225 milhões, não tem isso no Brasil, mas o Nicolas conseguiu em 2 dias 225 milhões de visualizações. Eu estou falando em números de agora, né? 6:30 da tarde, 18h30. Cresceu mais de 2 milhões de seguidores no Instagram. Ele hoje está no Instagram mais que o Lula, acima do Lula. Ele está com 13 milhões e 400 mil, se não me engano, né? E Lula está com 13 milhões e 300 mil. Já passou até o presidente da República. Mas, enfim, voltemos. O caso do Pix. O que eu vi foi um referendo digital. Parece que o deputado Nicolas Ferreira, do PL, convocou a nação para se manifestar sobre uma fiscalização que cairia sobre os mais pobres. Sobre 40 milhões de informais, dizem que o número de informal é esse, né, que vão ficar sujeitos, ou não, né, dependendo da movimentação, a declarar imposto de renda. E pagar imposto de renda e pagar multa por não ter declarado. Não é taxação, não é tributo sobre o PIX, que eu acho que não pode ser criado numa instrução normativa da Receita Federal, teria que ser criado no Congresso Nacional, né? Mas, enfim, e ele alertou para isso e pediu, em 4 minutos, e pediu que a nação perguntasse por que as estatais que davam lucro agora dão prejuízo. Por que não há transparência de gastos de pessoas públicas, da Presidência da República, as grandes autoridades, do Supremo, para saber o que eles estão movimentando, enfim, em nome da nação brasileira, para prestar serviços à nação.
Eles fazem parte do Estado e são prestadores de serviço à nação. Para isso que existe o Estado. Bom, gente, foi num crescendo incrível que às 6h30 da tarde de hoje, 18h30, chegou a 225 milhões de visualizações. Certamente teve gente com mais de um celular que foi registrando, né? E a manifestação foi tão grande que preocupou o presidente da República, né? O presidente da República percebeu, olha, que a desaprovação dele já é maior que a aprovação, mostram já 2 pesquisas. Ele deve ter ficado preocupado com isso e, demonstrando o seu espírito democrático com o resultado desse referendo, ele deve ter dado ordens para o ministro da Fazenda para cancelar essa ideia maluca que só ia provocar desgaste ao governo em busca de taxar os mais pobres, que já pagam pela inflação. O imposto da inflação é o mais injusto que existe, porque a pessoa simplesmente está vendo o seu dinheiro se desvalorizar, a sua capacidade aquisitiva encolher. E é isso mesmo, pessoal. Quando a gente acha que já viu de tudo, veja aí o que acabou sendo descortinado por Arthur Lira, porque eles tentam colocar aí isso tudo por debaixo do tapete. Mas aos poucos a verdade está vindo à tona, a verdade está aparecendo e o cerco está cada vez mais apertando para o lado do presidente Lula, que está aí cada vez mais longe das promessas aí da picanha, dos combustíveis baratos, aí de um acesso melhor aí daqueles mais necessitados à educação, à saúde, porque Lula prometeu, Lula comprou aí votos aí. Enquanto era candidato aí à presidência da República, Lula veio aí com aquela conversa para angariar aí apoio, para angariar votos, e até hoje o povo aí mais humilde, o povo mais simples não tem acesso nem mesmo à picanha tão prometida, pessoal. E eu já te peço aí que se inscreva no canal para mais vídeos como estes, deixe a sua opinião aqui pra gente no comentário.